Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao canal Jesus é o Caminho. E dando continuidade à série de vídeos falando sobre a economia sacramental, nós queremos hoje falar sobre o sacramento da confissão, da penitência ou reconciliação. Para que você entenda melhor o que é esse sacramento, você precisa depois ver o vídeo anterior falando sobre o pecado original, que está aí no canal, um pouco abaixo desse vídeo. Para recebermos e para aceitarmos o sacramento da confissão, é necessário compreender quem foi que instituiu esse sacramento e quem foi que deu esta autoridade à igreja. Por isso, rezemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, eu quero neste dia, Senhor, tão maravilhoso, te pedir, enviar o teu Espírito Santo e nos ajuda a compreendermos a tua doutrina, a tua vontade para nossas vidas. E somente compreendendo o que o Senhor quer de nós, nós podemos amá-lo e servi-lo, que é o motivo pelo qual nós fomos criados, te amar e te servir. Por isso nos ajuda enviando o teu Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, para compreendermos o sacramento da confissão e o que é, precisamos compreender quem foi que instituiu esse sacramento e quem foi que ordenou este sacramento. No Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21, nós podemos ver Jesus, depois de ressuscitado, ou seja, Jesus ressurreto, visitando os seus apóstolos. E ali Jesus diz: Ele lhe disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E aí a gente dá uma paradinha e vai para Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículo 18. E Jesus diz assim: Jesus, aproximando-se deles, falou: todo poder foi-me dado nos céus e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus amados irmãos, para compreendermos o que é o sacramento da confissão, nós precisamos entender e crermos que quando Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, Jesus, ao dizer isto aqui, que ele diz no Evangelho de São João: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, como o Pai enviou Jesus, e Jesus revestido do Espírito Santo e imbuído de toda a autoridade. Por isso o Evangelho de Mateus nos narra que Jesus diz: todo poder me foi dado sobre o céu e sobre a terra. E esse poder que foi dado a Jesus, Jesus dá à sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. E eis que eu te darei a chave dos reinos dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado também nos céus. Ou seja, para entender o sacramento da confissão, é necessário entender que Jesus revestiu de poder e de autoridade os seus apóstolos. Do contrário, não iremos crer, como fazem tantos os outros que não acreditam que a Igreja Católica está revestida do poder e da autoridade de Jesus em seu pastor, o Papa, e em seus sucessores, ou melhor, em seus bispos do colégio apostólico, os sucessores dos apóstolos. E não iremos compreender. E revestidos dessa autoridade, Jesus diz, versículo 22 de João capítulo 20, dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Portanto, meus amados irmãos, tem pecados que a igreja pode reter, que a igreja pode não dar o perdão.
Aí você pode dizer, Denis, o que é isso? Ou seja, pessoas que deliberadamente, de livre e espontânea vontade, atentam contra a santidade de Deus, com pecados que traz sobre eles, aqui podemos dizer de maneira clara, a excomunhão, como é o caso do pecado de aborto e tantos outros pecados que são de nível gravíssimo. A igreja retém ali, a igreja excomunga, a igreja tem a autoridade de tirar, né, essa pessoa da comunhão eclesiástica, ou seja, da comunhão da igreja. E só o bispo pode restituir essa pessoa de novo à comunhão eclesial, por meio do sacramento da confissão, mas também por um ato de arrependimento sincero e verdadeiro. O sacramento da penitência e da reconciliação, que está aí no parágrafo 14 e 26 do Catecismo, diz o seguinte: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a igreja que feriram, pecando, e ao qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Então veja, Jesus deu aos discípulos algo que os judeus não admitiam, que era perdoar pecado. Por isso, quando aquele homem da mão coxa se aproximou de Jesus, e foi, ou melhor, aquele homem que foi levado pelos seus amigos, descido pelo teto ao encontro com Jesus, e naquele momento, quando Jesus olha para aquele homem, Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, e os judeus ali se escandalizam, porque diz, como é que esse homem pode perdoar pecado? Só Deus perdoa pecado. Eles não sabiam que Jesus era Deus e que perdoava pecado. Mas Jesus, como nós vimos hoje aqui em João, capítulo 20, versículo 21, Jesus dá essa autoridade aos apóstolos. Jesus dá. Negar aquele versículo de Jesus dizendo, os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados, os pecados de quem vocês retiverem serão retidos, é negar que o Espírito Santo age por meio de Jesus e que Jesus dá essa autoridade aos seus apóstolos. Como se chama o sacramento da reconciliação? Se chama sacramento da conversão, sacramento da penitência, sacramento da confissão, chama-se também sacramento do perdão e também sacramento da reconciliação. Ou seja, no parágrafo 14 e 25, por que um sacramento da reconciliação após o batismo? Por que essa pergunta? Porque se o batismo apaga, se o batismo perdoa todos os pecados, então logo o homem não precisaria de confissão, não precisaria de um sacramento de reconciliação, um sacramento de conversão. Então vamos entender o que quer dizer este sacramento. Vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Mas o apóstolo São João também diz, se dissermos não termos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. E o próprio Senhor nos ensinou a rezar, perdoai-nos os nossos pecados. Lucas 11, versículo 4. Vinculado o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus nos concede, nos considera de nossos pecados. A conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo recebidos como alimento, nos torna santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1, versículo 4. Ou seja, pelo batismo, pela confirmação, o crisma, e pelo recebimento de Jesus na Eucaristia, nós somos santificados na vida cristã. E nós somos
introduzidos e santificados irrepreensivelmente diante de nosso Deus. Aí ele diz, como a própria igreja, esposa de Cristo, é santa e irrepreensível. Versículo 27 do capítulo 5 de Efésios. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para o qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Então veja, meus amados irmãos, o homem pecou, foi batizado, no batismo é perdoado todos os seus pecados, na crisma ele recebe o penhor do Espírito Santo, ou seja, a força do Espírito Santo agindo por meio da graça de Cristo. Na Eucaristia nós nos alimentamos de Cristo para, de maneira mais clara, sermos assim como o Senhor é. Só que ainda ficou em nós algo que se chama concupiscência, ou seja, um desejo, uma contínua inclinação ao pecado. E essa concupiscência que ficou em nós precisa ser combatida, precisa ser eliminada, precisa ser coagida. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso pela confissão. É necessário uma segunda conversão. Por exemplo, no parágrafo 12, ou melhor, 14:27 do Catecismo, a igreja diz o seguinte: Jesus convida à conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Marcos 1,15. Na pregação da igreja, este apelo é feito, em primeiro lugar, aos que ainda não conhecem a Cristo e seu Evangelho. Além disso, o batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da vida nova em Cristo. Ou seja, quem não é batizado é chamado à conversão. Quando ouve o Evangelho e deseja Cristo e quer ser de Cristo, esta pessoa recebe o batismo e, recebendo o batismo, ela recebe uma vida nova, ela nasce de novo. Como nós vimos lá no sacramento do batismo, você pode dar uma olhadinha no vídeo sobre o batismo depois. Recebendo essa vida nova, aí o catecismo da igreja continua dizendo: ora, o apelo de Cristo à conversão continua a soar na vida dos cristãos. Mesmo depois de batizado, o apelo à conversão continua. E aqui se chama: esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores e que é ao mesmo tempo santa e sempre na necessidade de purificar-se. Busca sem cessar a penitência e a renovação. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana, é o movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça, a responder ao amor misericordioso de Deus que nos amou primeiro. Comprova-o a conversão de São Pedro, após a tríplice negação de seu mestre. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento. E depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele. A segunda conversão também possui uma dimensão comunitária. Isto aparece no apelo do Senhor a toda uma igreja. Converte-te. Apocalipse 2, versículo 5 e versículo 16.
Santo Ambrósio, um dos nossos padres da igreja, Santo Ambrósio, referindo-se às duas conversões, diz que na igreja existe a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas da penitência. Então, meus amados irmãos, o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, da penitência, da conversão, é para nos auxiliar nesta segunda conversão. A primeira conversão acontece ali no ato da aceitação de Jesus como Senhor da nossa vida, pela audição e pelo ouvir da pregação do Evangelho. E ali nós nos batizamos e nos tornamos novas criaturas pelo novo nascimento da água e do Espírito. Mas mesmo assim fica em nós a concupiscência, como foi lido. E essa concupiscência nos leva a pecar outras vezes. E o catecismo dá o exemplo de Pedro. Pedro, depois de regenerado, depois de convertido, Pedro peca 3 vezes contra o Senhor. E pecando 3 vezes contra o Senhor, Jesus mostra a necessidade de perdoá-lo também 3 vezes, ou seja, para trazê-lo à conversão completa. Por isso Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, tu me amas? Pedro responde, te amo, Senhor. E ali Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, meus amados irmãos, existe uma primeira conversão, que é aquela que se dá por meio do batismo, do novo nascimento. Mas como o pecado continua em nós, ou seja, a inclinação ao mal, a inclinação ao pecado, conhecido como concupiscência, Jesus, sabendo disso, estabeleceu, instituiu o sacramento da confissão, ou seja, o sacramento da conversão, para que nós voltássemos a ele. Todas as vezes que nós pecamos, nós saímos da vontade de Deus, ou seja, nós saímos do caminho que é Jesus. E para voltar a esse caminho é necessário uma nova conversão, ou seja, um novo arrependimento, e um arrependimento acompanhado de uma confissão. Portanto, meus amados irmãos, o sacramento da confissão é nada mais, nada menos que uma oportunidade que o Senhor nos dá para nos mantermos na graça dele. Todas as vezes que nós pecamos, nós dizemos não ao amor de Deus. Toda vez que nós pecamos, nós desobedecemos a Deus. E neste ato, nós nos rebeliamos contra Deus e saímos da sua vontade. E para sermos reinstituídos em sua vontade, é necessário nos arrependermos e buscarmos a confissão dos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, logo aqui embaixo, e acione o sininho para receber as novas notificações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A partir desse vídeo, faça um exame na sua consciência, veja como está a sua vida diante de Deus, e se você está fora da graça de Deus porque cometeu um pecado mortal, volta ao coração de Jesus, faz a tua confissão, se arrepende do teu pecado e seja novamente restituído no caminho da salvação. Fica com Deus, um abraço.